Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 491. Eu sou o Guilherme, tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. E eu pergunto pra vocês, como iremos sobreviver os próximos 2 meses aí, sem o Coringão? Olha, vocês eu não sei, eu pretendo sofrer um acidente e ficar em coma. Me despertem quando voltar o Brasileirão. Não vai ver a Copa então, Gibson? Ah, pula. Acho que tá ok. Estamos fora da zona, tá um respiro aí de um tempinho pra gente voltar com tudo. Acho que vai ser bom aí. Vamos ficar com saudades do Corinthians, tá ok. Não é que nós não vamos passar raiva, nós vamos passar raiva, mas tá ok. Vai passar raiva com o quê, seu Corinthians? O resto da sua vida deve ser uma tranquilidade. Não, eu tava falando com a seleção. É isso, Dudu. Os jogadores precisavam de umas férias e a gente também precisa de umas férias, não? Eu não sei aqui se a gente vai sair de férias aí. Mas os jogadores precisam, né? Eles tiveram uma pré-temporada curta. Diferente dos colegas aí, acho que eu vou passar um pouco nervoso com o próprio Corinthians mesmo não jogando. Porque sempre tem uma pausa de 10 dias, o Corinthians volta jogando mal, imagina de 50 dias. Então, eu vou ficar um pouco receoso. Acho que só lá pro dia 20, 22 de julho a gente vai saber como foi essa pausa aí. Vamos lá então, meus amigos. Resultados da semana. O Corinthians, no meio de semana, na Neoquímica Arena, perde para a Platense, a primeira derrota do Diniz no nosso estádio, né? E depois ganha com uma certa folga, até de 3-1, né? Apesar de ter saído atrás no placar, 3-1 no Brasileiro contra o Grêmio. Já estava fora, né? Mas enfim, se afastando um pouco mais do Z4 ali. 10º lugar agora. Tem mais um jogo para acontecer. O Corinthians pode chegar em 11º, é isso? Mais ou menos? Enfim, vai ficar na metade ali da tabela. 24 pontos em 18 partidas. Tá tudo meio embolado ainda, são 4 pontos. O Vasco é o primeiro fora, né? 20 pontos, o Corinthians 24. Tá tudo embolado ainda. Então, mais tranquilo pra pausa, que era o que a gente queria, né? O Vasco é o primeiro dentro, né? Isso, primeiro dentro. Isso, desculpa. Com certeza. O Vasco é o primeiro dentro, né? É o que a gente gostaria mesmo, né? Não a derrota do Platense, mas a vitória de ontem é o que a gente queria. Ficar mais afastado da zona do rebaixamento, agora abriu 4 pontos, pelo menos. Tem o último jogo da primeira fase em casa, tem tudo pra fazer os pontos e conseguir aí se afastar um pouquinho mais. Então, acho que ontem foi um jogo muito bom do Corinthians, muito bom mesmo, considerando que foi fora de casa, eu acho que foi entre os melhores do Corinthians. Deu vida, assim, pra nós, porque a gente jogou sem Memphis e sem Lingard, que eu acho que vai ser o ataque provavelmente titular depois da Copa, e mesmo assim a gente conseguiu fazer os pontos, conseguiu jogar bem. Foram 20 minutos só de um pouquinho de definição ali, mas o resto do tempo o Corinthians jogou muito melhor. E mesmo que não tivesse expulsado ali o goleiro do Grêmio, não ia fazer diferença nenhuma. Já estava 3-1, o Corinthians ia ganhar mesmo com 11 contra 11. Então, acho que o Corinthians fez uma boa partida ontem, uma partida que até nos faz sentir saudade, né? Podia ter ficado mais uns 2, 3 joguinhos ainda pra gente conseguir fazer uns pontinhos, né? E você acha que o Lingard vai ser titular? Porque o Caio César fez uma grande partida ontem, tá crescendo de produção o garoto aí, que pouca gente conhecia, também me surpreendeu, assim, o futebol do baixinho aí, o Caio César. Talvez ele faça um Caio César e Memphis, Caio César, Lingard e Memphis, eu não sei. Acho que pode ser possível isso, né? Se o Yuri foi vendido mesmo, né? Que a gente nunca sabe. Mas é bom ter opções, né? É bom ter opções, eu acho que o Corinthians precisava disso. A gente precisava ter opções de ataque, né? Porque se depender do Pedro Raul, a gente não faz gol, né? Não, aí dali não sai nada, não. E Gibson, o Corinthians no Brasileiro, né, teve 2 treinadores, o Dorival por 10 partidas e o Diniz 8 jogos, né? O aproveitamento do Dorival 33%, aproveitamento do Diniz, agora com essa vitória fora de casa, né, 58%. Se o Corinthians tivesse esse aproveitamento no campeonato inteiro, a gente está extrapolando aqui, fazendo uma suposição, estaria em 5º lugar. Agora está lá em 11º, por aí, né? O que você pode falar disso? Eu posso falar que a gente demorou pra trocar o técnico, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que falar que ninguém tava esperando isso do Diniz.
quando ele chegou, se você pegar lá os nossos podcasts, eu principalmente confesso que eu fui o mais negativo acerca da chegada do Diniz. E o Diniz tá calando minha boca, enfim, né? O time tá jogando melhor, isso não tem dúvida. O mesmo elenco, porque às vezes troca o treinador, mas aí troca o elenco, chega reforço, aí com aquela coisa, é o técnico ou é o elenco, enfim, não, é o mesmo elenco, tá jogando melhor, não tem o que discutir, né? Dá umas tropeçadas idiotas de vez em quando? Dá, né? Aí pode ser cansaço daquela tabela maluca, pode ser um monte de coisa, né? O Diniz tem esse lance também de não substituir, não trocar muito time, né? Ele tenta jogar sempre com o mesmo time. Então, tem essas oscilações. Agora, o fato é que com ele tá jogando muito mais, não tem nem dúvida, né? O aproveitamento vai ser quase o dobro. Se bem, a gente conseguiu fazer agora essa segunda vitória seguida no Brasileirão, que é uma coisa que eu venho encher a gente vem enchendo o saco aqui faz tempo, né? De aproveitar, tá todo mundo coladinho ali nos pontos. Olha o salto que a gente já deu. Tudo bem, em número de pontos, a gente tá a 4 pontos do Z4. Mas até aí, tem um monte de time que tá perto do Z4 também ali, tipo, até o meio da tabela pra lá também tá perto do Z4, tá tudo embolado esse campeonato. Então se a gente conseguir continuar nosso próximo jogo pós-Copa, se me fala a memória, é o Remo, ou seja... Isso, em casa. Né? Então, cara, dá pra dar um belo saltinho na tabela, e ir ali pra, sei lá, 6º lugar, 7º lugar, enfim, né? Começa uma escalada nervosa ali. E tem que aproveitar mesmo essas chances, né? Porque fica mais tranquilo no Brasileiro, aí se precisar poupar no Brasileiro pra jogar na Libertadores, aí pode fazer, e sem muito peso na consciência, né? Agora, o que não dá é que tá com o time ali a 1 ponto, que a gente tava oscilando ali, entrando na zona, sair da zona e querer, aí não dá, né? Poupar time. Agora, com o time ali em cima, fica tudo mais tranquilo, né? E a gente tem que reconhecer o mérito do Diniz nisso. Fica tudo mais tranquilo e é isso, né? O Corinthians estando suave no Brasileiro, vai poder se dedicar de verdade a Libertadores e a Copa do Brasil. Foi o que a gente viu um pouco essa semana aí, né, Dudu? O Corinthians não estava tão suave no Brasileiro, agora está um pouco mais, mas aí jogou mal a Libertadores, quer dizer, o Corinthians tem a primeira derrota em casa contra a Platense, foi ótimo para a Platense ter ganho, porque acho que se perdesse estaria desclassificada, né, a Platense. E no Brasileiro, o contrário, né? O time jogou muito mal na Libertadores e no Brasileiro jogou, enfim, talvez o melhor futebol aí como visitante no comando do Diniz, né? Foram 2 jogos distintos, né? Nós que estávamos com uma vantagem apresentando um futebol bom dentro de casa, acabamos não jogando nada na Neoquímica Arena na partida de quarta-feira, mas acho que acabou sendo um fato positivo para dar essa experiência. Foi um jogo de Libertadores, né? Teve catimba, teve provocação, mesmo a Platense não sendo um time tão grande assim na Argentina, mas eu acho que o Corinthians, o Diniz vai saber tirar proveito aí para o decorrer do campeonato, já que nós vamos enfrentar um time argentino que nós vamos falar mais para frente. E no jogo de ontem eu achei muito bom porque depois do gol, o Corinthians acordou e só deu o Corinthians na partida. E a grata surpresa foi o André na partida de ontem. Voltou a jogar bem, fez 2 gols, sendo o primeiro um golaço. O Corinthians vem dando sorte com o Grêmio ultimamente fora de casa. Se eu não me engano, acho que são 15 jogos que o Corinthians já não perde no Grêmio. Acho que são 8 anos que não perde lá. Então, tem muito desde empate. Desde 2018, né? Desde 2018 o Corinthians não perde lá. Eu tenho esse número aqui que eu ia falar quando a gente ia falar da Copa do Brasil, né? O Corinthians não perde em Porto Alegre desde 2018. Já são, deixa eu ver aqui, já são 13 jogos que a gente desce para o Sul, né? Para Porto Alegre e volta com o resultado ou um empate ou uma vitória. Tanto o Inter quanto o Grêmio, desde 2018 não perdemos lá. Mas ontem o que a gente gostou, que foi bom, foi ver isso, né? Acho que um pouco dos jogadores que a gente estava sentindo um pouco para baixo, né? O Hugo Souza foi muito bem na partida, o próprio Yuri, que a gente falou, que nem eu falei aqui, o André também, Caio César, você elogiou, mas fez uma partidaça mesmo. É aquela tal coisa, né? A gente brincou agora no começo. O Corinthians tá jogando tão bem que agora não poderia ser a pausa para a Copa, ou enfim, né? Enfim, eu não acho que o Corinthians, se a temporada terminasse, como deveria, aliás, ter terminado no meio de semana, o certo já seria não ter essa rodada essa semana, né? O gosto que a gente ia sair com aquela derrota contra a Platense ia ser terrível, né? O que o Dudu falou, o que a Ana também falou, a gente gostaria de continuar vendo o time, é mais ou menos, né? O time ainda tem essas oscilações, esses momentos de escolher a partida, que era o que a gente falava muito com o Dorival, né? O Corinthians tranquilo na Libertadores, já estava classificado, já estava com o primeiro lugar definido,
não jogou nada contra a Platense. Uma derrota ruim. Tá certo que entregamos os 2 gols para a Platense. Não é que a Platense criou muita coisa, né? A gente entregou, como entregamos no jogo contra o Jardim Leonor lá. Entregamos 2 gols para eles. Não jogamos nada. E agora, no sábado, jogamos muito bem. Jogamos fantástico. Quer dizer, esse time tem uma coisa de foco. Aquela coisa na água, no nariz, lá, água batendo na bunda, sei lá o que o pessoal fala. Mas assim, o Corinthians precisa ter esse... Se não tem esse incentivo de tem que ganhar, de ser jogo eliminatório, essa equipe, como a gente via com o Dorival, não sei se vai para frente. Vamos ver se o Diniz consegue implementar aí uma coisa um pouco mais competitiva nessas partidas que talvez se olha para o campeonato, não vale grande coisa, mas para a torcida, enfim, vale muito, né? A gente quer ver o Corinthians ganhando sempre. E entende que não é possível ganhar sempre, mas a gente quer ver pelo menos desempenho em campo. E não foi o que a gente viu no meio de semana, né? Ao contrário do fim de semana, enfim, que foi muito bem. Destaque aí, como o Dudu falou, o André, 2 gols. O Caio César já comentamos. O Lingard foi liberado, né, para voltar para a Inglaterra. Tá com uma questão familiar no hospital e tal. Foi liberado antes, não estava disponível para essa partida. O Memphis também já estava se apresentando na seleção holandesa. Vamos falar um pouco dele daqui a pouco. Enfim, agora olhando para a Libertadores, né, perdemos em casa a primeira derrota do Diniz na Neoquímica Arena. E, Ana, tem que ter esse destaque, né? O Yuri saiu vaiado da Neoquímica Arena, né? Na substituição. Aquela declaração dele tá queimando o jogador com a torcida, né? Eu acho que aquela declaração realmente não caiu bem. Mesmo porque, repetidamente, a diretoria do Corinthians vem dizendo que não tem proposta na mesa, né? Eu acho que se tivesse uma proposta na mesa, talvez não fosse tão desastrosa a declaração. Parece que ele quer sair só por sair, assim, não tem algo concreto. Então acho que foi por isso. Eu também fiquei na dúvida se a vaia era para a saída do Yuri, para a entrada do Pedro Raul, se era um conjunto da obra, mas tudo bem. Acho que o Corinthians... Você estava achando que era mais pro Pedro Raul do que pro Yuri Alberto? Não sei. Podia ser, já que tá entrando um e tá saindo o outro, vamos jogar. É justo também, é justo. O Pedro Raul merece vai até no estacionamento então. lá, tá? Então assim, acho que precisava resolver isso. Eu sei que ele tem a vontade de sair, mas não é tão fácil assim a situação dele, né? Porque os clubes europeus não podem negociar com o Zenit, né? E o valor dele para 50% é caro, então vamos ver como que vai ser. Mas assim, eu acho que a torcida gosta muito dele. Mesmo ele vai acabar perdoando com o tempo, assim, mesmo ele saindo, eu acho que vai lembrar dele com carinho. Gibson, nessa partida teve uma falha ali do Hugo Souza de novo, ali na saída de bola. Acho que a falha que aconteceu contra o Jardim Leonor não foi dele, né? Foi o Ranieri. A gente não pode cair na conta do Hugo Souza. Mas o Hugo Souza já sofre a carreira dele com essas falhas, né? Já teve uma falha assim no Corinthians, mas foi um jogo que a gente ganhou. Esse jogo a gente perdeu. E ele já teve algumas falhas também quando jogava. E foi o que culminou com a saída dele lá dos Urubus Cariocas. Como é que você vê aí? Enfim, nesse momento que talvez ele já estivesse querendo estar já convocado, né? Já queria estar pensando na Copa do Mundo. Mas eu acho que esse lance, enfim, não teve nada a ver com convocação. Hoje em dia tá na moda, o jogador tem que sair com o pé, mesmo quando tá pressionado, a área tá cheia. Eu acho que o goleiro tem que ter a clareza, primeiro, de falar, pô, não sei sair tão bem com a bola assim. O cara tem que ter essa certeza. E a segunda, não precisava, né? Esse pra mim que eu acho o ponto, assim, o cara que faz isso porque se não faz, dá chutão pra frente, todo mundo acha feio. Fala, goleiro dá chutão, sabe, caiu em desuso, dá chutão pra frente. Cara, a área tá cheia, na entrada a área tá cheia, manda pra frente essa bola, cara, não precisava ali. Não precisava o Yuri, o Neneca, ele poderia ter dormido sem essa, enfim, a gente também podia ter dormido sem essa. E o Memphis Depay, que jogou, né? Depois de 2 meses aí parado, contundido, enfim, não ajudou, né? O Corinthians acabou perdendo o jogo. E jogou com a faixinha número 80, né, na cabeça. Tem aquela história dele estar com 79 jogos, o 80 na cabeça seria que ele quer continuar, quer permanecer no Coringão, Dudu. E ele já explicou esse negócio do 80. Ah, é outra história? O que é? O que é, então? É um acordo que ele tem, um acordo de propaganda que o Corinthians não levou nada, tá? Ficou entre o Memphis e a KLM, que é a empresa aérea da Holanda. A empresa aérea faz 80 anos, se você pegar bem, ali o 80 era na mesma tom da KLM, então é um acordo comercial entre o Memphis e a KLM para comemorar
os 80 anos da KLM. Então foi uma coincidência numérica aí da faixinha, né? Mas ele tem dito e tem falado, enfim, naquela história de aviões que ele falou. Depois desse jogo ele deu entrevista e estava usando todo o paramentado de Corinthians, né, nos brincos, colares. E viajou para a Holanda, né? Ele foi convocado para a seleção. Novidade, né? Só o treinador que enche o saco e fica enchendo o saco, fala, não sei e tal, mas estava convocado já, todo mundo sabe. Com certeza não foi por esses minutos que ele jogou contra a Platense que decidiu, porque o Memphis, vão combinar, não fez nada, né? Se fosse por isso, não levava. Mas enfim, levou. Foi para a Holanda usando o uniforme do Corinthians, tem postado stories ali, mostrando que está interessado, quer renovar e tudo. E a gente fica se perguntando, ele vai renovar ou não vai renovar? A pergunta do semestre corintiano essa, né? Essas perguntas aí valem mais que a Mega Sena, né? Vamos ver também como ele faz essa Copa do Mundo, como a Holanda vai jogar. A gente sabe da capacidade dele. Eu acredito que a Holanda até vai fazer uma boa Copa do Mundo. Então a gente tem que esperar para ver como é que também vai voltar e o que o Corinthians vai fazer, né, vai trabalhar nesses bastidores, porque falaram que o que ele tá ganhando agora não dá, o Corinthians estipulou o teto, tá procurando aí parceiros. A questão financeira acho que não pega mais para ele, mas acho que ele tem a ambição ainda de ganhar títulos. Então ele veio aqui pro Corinthians e ganhou já 3 títulos. Então vamos torcer para ele ficar, eu acho que ele é importante. Então eu pelo menos gostaria que ele continuasse para ajudar aí nessa nossa recuperação no Brasileiro. E para continuar firme e forte nesses mata-matas que ainda tem pela frente, porque a gente vai precisar de um jogador como o Memphis para poder desequilibrar e poder garantir as classificações. Enfim, Gibson, tá essa história aí, né? Até a semana passada tava meio tipo, não vai, tá ruim, não vai. Hoje parece que vai, que tem empresas interessadas. A história é que ele vai pagar, deve receber o mesmo salário que é do Yuri Alberto, por volta de 2 milhões de reais. O Corinthians deve ao Memphis 40 e poucos milhões, né? Por causa daqueles bônus todos do contrato que venceu, ou que vai vencer, enfim, que tá para vencer. Essa grana seria paga por empresas, né? E o Corinthians passaria a arcar o salário do Memphis daqui em diante nesse valor mais acessível aí, entre aspas, que é o mesmo do Yuri Alberto. Talvez até já pensando que o Yuri Alberto vai sair, abre aí esse buraco e ele é preenchido imediatamente pelo holandês. O que você tá vendo? O que você tá achando dessa história toda, Gibson? Se for nesse nível de dinheiro, vale a pena manter ele. Eu acho, pelo menos, né? Enfim. Ainda mais com essa perspectiva, assim, se o Yuri sai, não sai. Se o Memphis, caso o Yuri for sair, enfim, eu acho importante ter o Memphis no time. Eu acho que ele tem, assim, se ele não ficar se machucando, que essa é a questão pra mim. Esses jogadores que ficam se machucando, e aí joga, não joga, aí volta, tem que pegar o ritmo do jogo de novo. Se ele não ficar se machucando direto, eu acho que ele tem tudo pra fazer mais uma boa temporada no Corinthians ainda. Na verdade, seriam mais 2, né? Porque a história, Ana, é que ele quer renovar por mais 2 temporadas com o Corinthians, pensando em disputar a Eurocopa 2028. Hoje ele tá com 32 anos, na Euro seria 34 anos. Como ele veio pro Corinthians para disputar essa Copa, agora ele tá querendo continuar para ter chance de disputar a Euro 2028. Você acha que é justo, Ana? Olha, eu acho justo, ele tem que buscar, a pessoa tem que ter objetivos na vida, ele tem a Eurocopa, eu não vejo nenhum problema nisso. Se for isso que você falou mesmo, que ele está sugerindo uma redução de salário, tudo, porque seria uma bela redução de salário, né? Eu acho que pelos 2 milhões, acho que o Corinthians conseguiria, assim, alguma empresa topando, que não seja a Taunsa, né, para pagar o salário dele. Então, acho que seria viável se for esses números que você passou aí pra gente, né? Ele mostra, assim, uma vontade de ficar, mas a gente tem que ver ele com objetivos, né? Com metas de salário, ele funcionou muito bem, né? Sem as metas de salário, vamos ver como é que funciona, mas a gente não pode falar nada dele, porque em nenhum momento eu acho que ele veio pro Corinthians para ser chinelinho, como já aconteceu com outros jogadores aí. Eu acho que ele jogou, foi importante, continua sendo importante pro time, e eu acredito que se ele conseguir mesmo que essa meta de salário dele seja 2 milhões, eu acho que o Corinthians tem tudo para renovar com ele. Isso que eu ia falar. Vamos ver como é que vai ser ele sem ter essa disposição a mais aí pela grana que ele estava recebendo pelas metas, né? E a Ana falou bem, acho que a gente não tem como desconfiar dele. Acho que desde que ele chegou, ele jogou a maior parte dos jogos. Esse ano tem sido a exceção. E, enfim, eu já tô falando desde aqui do começo. Eu sou a favor de renovar. E eu achava que ele ia renovar, assim, se o Corinthians tivesse
bem na Libertadores, como está, né? O futebol mostrado nos últimos jogos, o Corinthians consegue disputar essa Libertadores com qualquer um que vier pela frente. E vamos falar daqui a pouco do adversário que for sorteado aí. Mas antes a gente tem que falar dessa história do Yuri, né? A Ana já falou um pouco disso no comentário dela, que eu falei da vaia, né? Tem essa questão dos 50%, que os clubes ingleses não... Eles querem o jogador inteiro, né? Jogando lá 100% dos direitos do jogador. Às vezes eles aceitam em alguma situação um pouco menos e tal, mas tem que ser um cara extra classe, que não é o caso do Yuri Alberto, né? A gente pode gostar dele ou pode não gostar, mas ninguém aqui vai falar que ele é um meteoro, uma coisa sobrenatural, assim, né? E a gente tem essa história, o Corinthians divide 50% com o Zenit e tá querendo uma boa grana por esses 50% nosso, né, Ana? Então, não vai ser uma negociação fácil, apesar do Yuri tá querendo aí, dando todos os indícios de que tá a fim de sair, né? É exatamente o que você falou. Por causa das regras da Premier League, são poucas exceções de que o time não tem 100% dos direitos federativos. E por causa da guerra, que se estende até hoje, infelizmente, os times europeus não podem negociar com os times russos, né? E assim, no Corinthians, vamos supor, então o Zenit vai lá, o dinheiro vai pra conta do Corinthians, e depois vai pra minha... Aí que o Zenit não vê mais esse dinheiro mesmo. Caiu na conta do Corinthians, vai saber onde vai parar, né? Então eu não acho que os russos vão fazer isso, né? E então acho que o negócio complica com ele. As outras ligas pode ser, Liga Portuguesa, Liga Italiana, mas o que o Corinthians pede pelos 50% é um valor elevado, né? Então dificulta também, a não ser que o Corinthians abra um pouco mão do dinheiro, mas vamos ver o que vai ser aí. Eu acho difícil o Corinthians conseguir o que ele quer pelos 50%, ainda mais com o Yuri Alberto, apesar de ter tido 3 assistências, mas não vinha numa consistência boa de jogos, né? Tem isso, né? Não tá jogando assim o melhor futebol que ele apresentou no Corinthians mesmo ou em outros clubes, né? O Yuri, nesse momento, pegar esse recorde dos últimos meses aí, não é o melhor dele. E ele chega, né, Gibson, com essa ideia de seleção. Quando ele chega no Corinthians, chegou a ser convocado, inclusive, né? A realidade do Yuri, que parecia muito promissora e mais alta do que parece agora, né, Gibson? Nesse momento, me parece ser um bom atacante, mas também não é aquele que vai decidir tantos jogos assim para um time europeu trazer essa grana toda. O problema do Yuri, pra mim, é a inconsistência, né? Porque tem épocas que ele vai e joga pra caramba e sai fazendo gol quase toda a partida. Aí ele faz isso durante 3 meses, 2 meses, e aí some, fica 3, 4 meses naquele vazio, né? Se fosse um pouco mais constante, né? Não precisa também ser um gênio da bola que toda partida faz gol, mas um pouco mais de constância, né? Então é um jogador que fica difícil de contar com ele, né? E não é essa seca dele atual, não é a primeira nem a segunda, né, que a gente já viu dele, né? Então é complicado isso, né? Atacante vive de gol. A função do Yuri é essa, né? É aquele cara que a bola cai na área, ele vai de joelho e põe pra dentro. Tem que botar a bola pra dentro e não consegue, né? E não consegue por razões próprias, não é que não estão acontecendo circunstâncias pra ele fazer gol. Então pra mim a questão do Yuri é essa inconsistência dele. É o que pega pra ele. Acho que se ele conseguisse resolver isso de alguma maneira, enfim, ser um pouco mais estável, ele talvez começasse a ter uns caminhos abertos lá pra Europa, pra onde ele quiser ir, enfim. É isso, né, Dudu? Também o Yuri Alberto já teve momentos que ele podia reclamar. A bola não tá chegando. Não é o caso com a chegada do Diniz, né? A bola chega e ele perde gol. E perde com erro de posicionamento de corpo, de trocar de pé, enfim. É um erro, às vezes, meio técnico, né? Que um atacante que tem que definir não poderia ter, né? Mas você acha que ele fica ou ele vai, Dudu? Eu acho que ele vai acabar ficando, porque como a Ana falou, é muito difícil ao que o Corinthians quer, né? E o Corinthians, só se o Corinthians ceder, porque acho que o Corinthians está pedindo 20 milhões de euros, se eu não me engano, e aí o pessoal tem que acertar também com o Zenit. Acho que dificilmente ele sai. Ele foi infeliz na fala, mas acho que dificilmente ele sai. A não ser que fale, eu quero sair, ele abre a mão de alguma coisa, enfim, o valor que chega menor. Mas acho que é difícil, Gui. Pelo valor que estão pedindo, acho que por enquanto ele fica no Corinthians até o final do ano. Eu acho que a fala dele mostra um caminho, né? Eu acho que ele deve estar sabendo que vai chegar uma proposta. Eu tô achando que ele vai.
que vai chegar uma proposta e que ele vai. Até a volta da Copa do Mundo, a gente entende se o Yuri vai ou se fica. E Ana, quem teve proposta nesse semestre foi o André, né? Proposta do Milan lá. E ele deixou 2 gols ontem, depois da proposta que teve dessa história toda, de que parecia que faltava só o Osmar assinar, ele não acabou não assinando, porque o Dorival reclamou na coletiva, né? Ele começou a jogar mal, nesse último jogo marcou 2 gols, jogou um pouco melhor. Enfim, você acha que esse é o cara que vai sair ou não? Eu acho que ele vai sair, sim. Eu acho que vai chegar a proposta, ele é mais novo que o Yuri. Eu acho que chega assim, porque o Corinthians não aceitou 20 milhões, que ele queria 22, 23, né? Eu acho que consegue sim. E a declaração ontem do Hugo Souza é que o André não vai ajudar a gente por muito tempo. Foi bom, não sei o quê, ele é muito bom jogador, mas ele não vai ajudar a gente por muito tempo. Então, já sabe que vai sair. O Hugo Souza falou isso no final do jogo, eu não peguei essa fala dele, não. Falou sim. Já sabemos que ele não vai ajudar a gente por muito tempo, então ele vai... Até falaram, né? Dá o crédito aí, falaram que o craque Neto lá na rádio dele falaram que vai chegar uma proposta de Portugal por 15 milhões de euros com mais 3 de meta. Então, acho que pela questão financeira, acho que de agora o Corinthians vai acabar aceitando. Eu acho que dava para pedir mais aí pelo André, que é um garoto e passou na frente de todo mundo, né? Eu lembro que a gente falava muito do Bahia, o Bahia, o meio-campo e tal. Nem tem chance, está tendo. Passou na frente de todo mundo e tá jogando muita bola. Tá jogando bem, né, o André? Para um garoto dessa idade e tal. Tem um grande potencial. Ô, Gibson, mas para mim, quem parece pronto para se jogar na Europa e ser titular, porque eu acho que o André não chegaria para ser titular na Europa. Teria que comer ali uma graminha e tal. Agora, quem me parece pronto para chegar e ser titular na Europa, e aí em qualquer lugar da Europa, inclusive nos grandes lá da Premier League, é o Bidon. Para mim, o Bidon tá jogando muita bola. E é um garoto que tá sabendo fazer a carreira dele, né? Ele apareceu lá naquela Copa São Paulo 2024, não foi isso? Então já tá há 2 anos e meio aí cavando espaço. Como surpreendeu, a gente falou aqui, jogador centenário, já tem mais de 100 partidas pelo Corinthians, o Bidon. E jogando cada vez melhor. Ontem também fez uma grande partida o garoto. Esse, para mim, veste camisa de qualquer clube aí, enfim, no mundo inteiro. E é uma posição que você vê... Não tem tanto cara jogando pra caralho assim no mundo nessa posição hoje em dia, né? Ele é um cara que joga diferente. E é moleque ainda, ou seja, vai crescer muito ainda. Dá mais uns 2 anos pra esse moleque, se ele mantiver esse ritmo, cara. Puta, vai ser um meio-campista ali infernal, cara, né? Daqueles que dá trabalho pra qualquer time, né? Pena que a gente não vai poder ver ele mais 2, 3 anos jogando no Corinthians, infelizmente. Porque a gente sabe que o time precisa de dinheiro e porque assim que tá uma proposta boa ele sai, né? Mas seria lindo. Tem que ser uma proposta mais alta do que a do André. Não, sem dúvida. Não dá pra botar no meu patamar do André, né? Mas mesmo assim, eu sempre desconfio do desespero do time, sabe? Da diretoria, eu quero dizer. Por causa da dívida, né? Então, assim, eu não sei se eles também vão segurar demais, sabe? Pintou uma proposta minimamente que eles falam, puta, a gente consegue dormir, mesmo que não muito bem essa noite com essa proposta, mas eles vão pegar porque estão precisando de dinheiro, né? Pintou uma proposta minimamente decente, ele sai, né? Infelizmente. O Bidon tá jogando muito bem e eu acho que desses que estão falando que vai sair, esse faria muita falta pro Corinthians, né? Muita falta nesse meio campo. Não tem um reserva para ele, né? Quem não tem muito reserva também, Dudu, é o Mateuzinho, que estão falando. Rapidinho, Guilherme, só antes de você perguntar do Mateuzinho, você não dá, você falou que não tem reserva pro Bidon, será que não dá pra experimentar, de repente, colocar o Pedro Raul recuado nessa função? O Pedro Raul, Gibson, tem que ir lá pra casa do caralho. Tem que ir pra puta que pariu. Casa da mãe Joana. Esse é o lugar dele. Eu tentei, vai. Leva pra casa, Gibson. Sabe que ele vai pra Cuba? Leva pra sua casa, então. Bota ele aí. Passar aspirador nas suas guitarras aí. Sei lá. Eu não sei nem se pra isso eu confio nele, pra dizer a verdade. Enfim, Dudu, o Mateuzinho não tem o reserva direito, né? O Diniz apostou pouco no Milans. Mas a proposta que falaram que ia chegar e tal, ele já falou que fica. E aí, Dudu, você acha que o Mateuzinho vai ou fica? Impressionante. Acho que como a Ana falou, o Zenit não tá podendo contratar os jogadores, vem aqui pro mercado sul-americano, porque o Zenit quer todo mundo. Dinheiro eles têm, né? E sabe que aqui a situação tá desesperadora. Mas eu acho que o Mateuzinho não sai, não. Ele se adaptou bem no Corinthians, a torcida gosta bastante dele.
A gente vive tendo esse problema, né, de lateral direito. Acho que desde que o Fagner chegou no Corinthians não tem reserva, não importa quem é o titular, mas não tem reserva. Agora a gente está passando isso com o Mateuzinho. Acho que até o Carrijo já jogou na direita com o Diniz e não tanto o Milan. Eu acho que pensando assim, Gui, nessa questão até de como a seleção brasileira tá mal de lateral, ou de laterais, tanto direito quanto esquerdo, e a gente sabe que o italiano agora vai começar um ciclo do zero depois dessa Copa, eu acho que o Mateuzinho vai ficar. Eu acho que ele vai tentar melhorar ainda mais e tentar galgar alguma posição aí na seleção, ou ser mais observado, porque ele tem bola para tá, na minha opinião, ele joga mais que esses dois laterais aí que foram convocados pelo italiano, pelo Ancelotti. Então eu acredito que o Mateuzinho ficando no Corinthians, o Corinthians de novo, como tá por cima, tá bem, tá disputando grandes competições, tá ganhando títulos, ele vai ter maior visibilidade. Eu acredito que ele fica. Eu gostaria que ele ficasse. É lógico que tem que lembrar daquela fala do Carille, né? É bom não chegar a 2 caminhões, porque aí chega a 3 caminhões é difícil, mas eu acho que ele fica no Corinthians. Boa lembrança do Carille aí. E Ana, e o Hugo Souza, o Neneca? Tava aí para ser convocado e tal, mas nas últimas partidas tem falhado. E se ele sair, você confia no Cauê? Olha, não sei, acho que ainda não, acho que ele não tá pronto. Mas eu acho que talvez a convocação do Everton e não do Bento possa fazer o Hugo Souza repensar um pouco, né? Porque se ele sair, não é garantido que ele seja titular, né, em grandes clubes europeus, e aqui no Corinthians ele tem mais destaque. Então eu acho que se fosse o Bento, talvez ele pensasse, só vai convocar goleiro que tá jogando fora. Mas como foi o Everton, né, talvez isso faça ele repensar um pouco a carreira dele e continue no Corinthians. Agora, eu acho que se ele não ficar, o Corinthians vai ter que ir atrás de algum goleiro, sim. Eu acho que o Cauê vai ser um ótimo goleiro, mas mais pra frente. Eu apostaria no Cauê, viu, Ana? Enfim, mas eu acho que o Neneca não sai, não. Se ele for esperto, ele fica aí mais um tempo. Até porque ele tá bem... Tá em casa, né? Tá em casa no Corinthians, a verdade é essa, né? Ele falhou, o Corinthians perdeu, mas eu vi pouco movimento na torcida corintiana de críticas mais duras ao Hugo Souza. Ao contrário do que eu vi com o Yuri Alberto. Eu sentindo muita gente pegando no pé do Yuri Alberto. Enfim, mas desses todos, o único que eu acho que chega para titular na Europa é o Bidon. Todos os outros... O Mateuzinho também, né? O Mateuzinho tá jogando bem. Não sabe cruzar, mas tá jogando bem. Eu acho que os outros, mesmo o Hugo Souza, é para brigar por posição. E aí é outra história, né? E essa semana rolou o sorteios, né? Da Libertadores e da Copa do Brasil. Vamos falar da Libertadores, que o sorteio nos trouxe o Rosário Central da Argentina, né? O time do Di Maria. Curioso que eles ficaram em segundo lugar do grupo deles, né? O Corinthians ficou em primeiro. Mas fizeram uma campanha até melhor do que a nossa, né, Dudu? Fizeram mais pontos do que a gente. É verdade. E como a Libertadores mudou a regra para essa temporada, eles ficaram em segundo porque o critério de desempate, o primeiro, era o confronto direto. Então eles empataram com o Independiente Del Valle em casa e perderam do Independiente Del Valle no último jogo. Por isso, mesmo tendo um saldo de gols até melhor que o Del Valle, mas eles passaram em segundo, foram para o pote 2. Mas vamos falar um pouquinho do Rosário Central. O Corinthians já enfrentou uma vez um amistoso no Pacaembu, acabou perdendo do Rosário Central em 57, e depois teve as classificações, teve aquele jogo mais emblemático, né, em 2000, na Libertadores, nas próprias oitavas de final contra o Rosário Central, onde o Corinthians fez a primeira partida na Argentina, estava perdendo de 3-0, acabou fazendo 2 gols com o Luizão, foi 3-2. O Corinthians fez 1-0 aqui, naquela época ainda tinha o gol fora de casa, tomou a virada para 2-1, virou o jogo para 3-2 e foi para os pênaltis. E nos pênaltis nós eliminamos o Rosário Central, um jogo no Pacaembu. Eu estava lá, malandro, que sofrimento foi aquele jogo. Edu Gaspar perdendo pênalti, mas nós tínhamos o Dida, né, que nem nós temos o Hugo Souza agora. Esses foram os confrontos que o Corinthians fez com o Rosário Central, mas é um time da Argentina, eles têm mais ou menos a 6ª torcida, né, da Argentina. O maior rival deles é o Newell's Old Boys, né, mais conhecido lá pelo time do Messi, que o Messi torce, que quer jogar lá. O estádio deles é o Gigante de Arroito.
tem capacidade para 47 mil pessoas, é um estádio bem acanhado assim, apesar do tamanho, bem barulhento, a torcida fica próximo do campo, é um clube mais que centenário, que eles são de 24 de dezembro de 1889, né, um dos clubes mais antigos da Argentina. Essa rivalidade com o News Old Boys tem muito a ver com um jogo que eles fizeram lá por causa da lepra, né, da doença. E aí o News Old Boys concordou em participar, mas o Rosário Central não. Então, desde então, os News Old Boys são chamados de leprosos pelos torcedores do Rosário Central, enquanto os do Central são chamados de canalhas, né? Eles estão jogando muito agora no 4-2-3-1 ou no 4-2-2-2. O Di Maria, o principal jogador deles, ele flutua muito pelo meio e pelo lado esquerdo. Tem algumas caras conhecidas no time do Rosário Central, Campanas, que se fala que já jogou no Grêmio, agora fugiu o nome de um zagueiro que já jogou no Fortaleza. Mas assim como a gente está na dúvida dos jogadores do Corinthians, o principal atacante deles, Alejo Vélez, ele acertou com o Bahia. Então, depois da Copa do Mundo, se apresenta. Então, também eles vão ter essas perdas de jogadores. É um confronto equilibrado, mas o Corinthians, na minha concepção, mesmo tendo menos pontos que o Rosário Central, acho que o Corinthians tem condições de passar porque decide em casa também. E lembrando que não tem, que nem no outro confronto, a diferença dos gols fora de casa. Gibson, o Rosário Central já enfrentou 12 vezes brasileiros em mata-matas. Uma vez, inclusive, essa que o Dudu falou, na nossa Libertadores de 2000, né? Dessas 12 vezes, o Rosário Central foi eliminado em 8 oportunidades. A campanha deles do primeiro turno, na verdade, do primeiro turno não, fase de grupos, foi muito parecida com a do Corinthians. É que no grupo deles tinha um saco de pancada, que era o Libertad, que não ganhou nada, 0 jogos. Né? O nosso grupo tinha o Peñarol, que arrancou um empate nosso, um do Platense, um de cada um do grupo, enfim. Esses 2 pontos a menos que a gente teve, justamente foi o Peñarol que foi mais tímido que o Libertad no grupo deles. Libertar foi o saco de pancada. Agora, o que me preocupa nesse duelo é que, você vê, os gols pró deles são muito parecidos. Fizeram 9 gols nessa fase de grupo, a gente fez 8, né? Só que eles só tomaram 1 na fase de grupo inteira. Né? A gente tomou 4. Então é um time que, cara, toma muito pouco gol. Muito pouco gol. Assim, tem que cavar pra fazer um gol nos caras. Então é aquele joguinho, vai ser aquele jogo que, cara, 1-0 vale caminhão em cima deles. Se arrancar o empatinho, por exemplo, um jogo de ida, não seja talvez um mau negócio, né? Agora, tem que ficar ligado, porque óbvio que é legal, a gente vai decidir em casa, tá? É sempre uma pequena vantagem isso. Mas é um time que marca muito gol e que toma pouco gol. A defesa deles é muito boa. Então, assim, isso me preocupa mais do que o histórico, enfim, numérico de confrontos com os times brasileiros. Bom, Iana, o outro sorteio que teve essa semana foi o da Copa do Brasil, né? E o sorteio nos trouxe um DVD aí de presente. De novo o Corinthians joga a primeira fora e decide em casa. O primeiro jogo está marcado ali para o começo de agosto. O Inter entrou na mesma fase que o Corinthians, né? Jogou apenas as 2 partidas, jogou as 2 partidas contra o Atlético, que é um clube mineiro. Eu não conheço esse time, de São João del Rei. Enfim, ele venceu as 2 partidas assim como o Corinthians, mas foi mais sofrido, né? 2-1 no primeiro jogo e 3-2 no segundo, então levou aí 3 gols, mas fez mais. O Internacional, eu achei um sorteio acessível para o Corinthians, né? Porque tá ali embolado, né? Naquele 21 pontos ali, que tá um monte de gente, que a gente acabou subindo um pouquinho agora. Então é um time que não vem fazendo uma campanha super boa, é um time que tá em crise, né? Hoje perdeu de 3-1 do Bragantino e assim, 3-1 foi pouco, né? O Bragantino teve um gol anulado que podia abrir 4-0 contra o Internacional. Não é um time que vem vindo bem, não é um time que vem galgando. Eu sei que ganhou da gente dentro da nossa casa, mas isso nunca poderia ter acontecido, porque não é um time que tem essa força toda. Então eu acho que o Corinthians, nesse caso, vai conseguir fazer um jogo parelho. Ele não é o franco favorito, mas ele é um pouco mais favorito pelo que a gente tem jogando nos últimos jogos, né? Eu acho que o Internacional tem vindo mais abaixo do que a gente. Então, o Corinthians tem um ligeiro favoritismo aí para mim nesse jogo. Mas vamos ver como que vai ser, né? Como que vai ser a parada. O Inter também parece que vai vender jogadores, assim como a gente. Então, talvez fique mais fraco ainda.
E a gente também, provavelmente. Enfim, já enfrentamos o Inter na Copa do Brasil 3 vezes, né? Em 2017, 2009 e 92. 2017 foi 2-1 em casa e fora, eles passaram nas penalidades. Em 2009 era a final, inclusive nós levamos, né? 2-0 e 2-2 depois, e nós fomos campeões. Em 92 nós levamos 4 fora de casa e depois empatamos 0-0 em casa. E tem essa estatística, né, que a gente falou antes em relação ao jogo do Grêmio, né? Não perdemos em Porto Alegre desde 2018, 13 partidas, 6 jogos contra o Inter e 7 contra o Grêmio. Quer dizer, se a gente for para essa primeira partida e sair lá com um resultado que não seja derrota, né, um empate ou uma vitória, a gente com certeza classifica. Com certeza, enfim, eu acho que a classificação na Neoquímica Arena fica mais fácil e mais tranquila. Mas vamos falar um pouco mais dessa partida também na volta aí que ainda tem tem alguns jogos do Brasileiro antes da gente jogar a Copa do Brasil. Enfim, e como tiramos o time do DVD na Copa do Brasil, o quiz dessa noite vai ser sobre o nosso adversário, os jogadores do Corinthians, do atual elenco masculino e feminino, para vocês. Quem são os jogadores do elenco masculino e feminino que já jogaram também no DVD? Do elenco atual, né, do Corinthians, que já jogaram no time do DVD. Quantos são? São 8 jogadores no total. Tem o Yuri, né? Belém Aquino. Belém Aquino, aí, tá bem. O Vitinho. Vitinho, aí, Dudu. Nossa, eu não lembrava do Vitinho no Inter. Quem você lembra no Inter, Gibson? Ninguém. Eu não durmo cedo e acordo cedo que nem o Dudu. O Dudu tem memória boa. O time feminino, mano. Eu achei que o time feminino às vezes passa e a gente nem... Tem mais 2 jogadores do time feminino. Eu acho que a Tamires. Não. Eu tô na dúvida da Zanotti, pra falar a verdade, mas eu acho que não. Também não. A Érica. Também não. Ih, tá ruim, hein? A Lelê? Também não. Os outros 3 jogadores do masculino são volantes. Rani. Não. Não? Alan. O Alan. O Alan. O Alan jogou lá no começo da carreira dele, ele foi lá. Os outros 2 não têm jogado. O Charles. O Charles jogou no Inter, aí, Alan. Falta um, né? Falta um volante. Falta um. E as 2 meninas, 2 mulheres, 2 brabas que já jogaram lá. São jogadores importantes no nosso time. Outro volante que não... Matheus Pereira, acho que nunca jogou lá. Um jogador que já tinha treinado com o Diniz. Putz, eu lembro. O Alan, ela já falou o Alan, mas... É volante também? É. E o Diniz reintegrou agora. Pô. O Alex Santana. Alex Santana. Aí também ficou fácil. Nem eu demais. lembrava, mas... A Nicole Agora, não foi. Agora faltam duas jogadoras. As 2 brabas que já jogaram no DVD. A Nicole não foi. A Letícia Teles? Não. Acho que ela jogou no Grêmio. É quase isso, Lan. Alguma Letícia. É a Letícia... Como ela chama? Não é a Teles, é a... Não, as outras é a Thaís Regina. A Letícia... A menina nova, Monteiro. Ela veio do Inter. Letícia Monteiro, é isso. E tem mais uma, pô. Essa aí... A Duda Sampaio? Duda É verdade. Esse quiz foi mais difícil. O Gibson até baixou o microfone, falou, esse aí já era. Fora. Abriu mão dos pontos. Da outra vez ele chutava qualquer coisa, né? Dessa vez ele não quis nem chutar. Fala o Ele não nome. chutou nem o Pedro Raul. Podia ter falado. Mas, Ana, já que estamos falando de Copa do Brasil e das brabas aí, como foram as brabas essa semana? Essa semana foi um alto e baixo, baixo e alto. Apesar de 2 vitórias, né? O Corinthians ganhou do misto no início da semana, por 3-1, mas o Corinthians foi muito criticado nesse jogo, porque foi um jogo que a gente abriu 3-0 rapidamente, e depois no segundo tempo baixou muito a intensidade. O misto chegou a fazer teve outro gol anulado, então foi um começo de semana mais conturbado, ainda mais porque sabia-se que tinha no final de semana a Copa do Brasil, que era contra o time de verde, fora de casa. Todos os sorteios da Copa do Brasil até hoje do Corinthians ganhou fora de casa. Impressionante. Mas o Corinthians, no final de semana, jogou melhor, né? Fez um jogo bem competitivo fora de casa, foi melhor do que o time de verde. Ganhou no finalzinho ali com o gol da Zanotti, uma belíssima jogada ali da Jaqueline. O gol da Zanotti, como ela disse mesmo, ela só empurrou para a rede, mas foi muito importante. E aí o Corinthians se unificou, sabe? Parece que elas se uniram ali,
mas por causa desse jogo, houve uma mobilização total para esse jogo da Copa do Brasil. Você via as jogadoras falando, né? O jogo foi fora de casa e elas fizeram um poropopó lá no meio do gramado ali, né? Então, depois da vitória. Então, foi importante as declarações, falando que elas estão com a técnica, né? Porque a técnica vinha sendo muito... Já tinha um zoom ali de que também não ia servir. Então, acho que foi bastante importante essa vitória para o Corinthians. E agora a gente para também o feminino, né? Tem uma pausa. Elas vão fazer depois alguns amistosos contra a seleção americana sub-23. Mas tem uma pausa aí de... Porque o feminino também, do Corinthians, também não teve muitas férias, né? Por causa do Mundial. Eu acho que a Ana resumiu bem, mas ontem acho que foi um jogo muito de superação, que nem a Ana falou. Foi um jogo inteligente do Corinthians. Isso que foi muito bacana aí, depois ver que as jogadoras também apoiaram a técnica. Apesar de estar um tempinho, mas ainda é começo de trabalho, sabe? O Corinthians saiu de uma evolução de muito tempo com o Arthur Elias. O Piscinato também ficou bastante tempo, né? Então... Não é fácil assumir o Corinthians agora com toda a pressão e por busca de títulos. E logo de cara um confronto desse aí da Copa do Brasil, que querendo ou não eram as atuais campeãs. E você eliminar na casa do adversário, eu acho que isso dá uma força mental muito grande pro elenco, pra técnica, pro Corinthians seguir aí nas próximas competições aí. Foi aí que nem falou, assim, a Zanotti só empurrou, mas como ela é decisiva, né? Esses jogos aí no Mundial, enfim, como ela é decisiva, então foi bacana do gol ter saído dos pés dela. Enfim, Gibson, essa semana conseguimos uma grande vitória expulsando o André Sanches, né? Do quadro lá do associativo. Eu diria que duas, né? Duas? Por que duas? De quebra tivemos a renúncia do Duílio. Sim, é verdade. Vamos falar logo em seguida disso, mas é verdade. Sentiu medo, né? E o Duílio, que é bundão, já pediu para sair antes de votar dele mesmo. Enfim, expulsão do André Sanches. Foram 167 votantes. 49 ainda votaram para não expulsar. 112 votaram sim. Cai fora do Corinthians. E 6 se abstiveram. Não sei o que esses 6 estavam fazendo lá. Tava perdido, né? Eu não sei. Eu não sei. Veja bem. Tá, enfim, ele podia ter ficado em casa e não ter votado. Não, mas eu quero participar. Eu quero comer o churrasco lá. Sei lá se tinha uma coxinha gostosa lá servindo. Sei lá qual que era. Mas tiveram lá. E se abstiveram. Um momento histórico aí, né? Um cara super influente e ainda vai manter influência, né? A gente não pode achar que só porque ele está expulso que ele não tem influência na política do Corinthians, mas vai diminuir bastante o poder do André Sanches lá no Coringão. Tem várias coisas para falar sobre essa história do Andrés. A primeira delas é que não só diminui muito o poder dele lá dentro, é claro que a influência dele é gigante lá dentro, mas vai cair muito depois disso, né? Não só para mal comparando aí, né? A gente tem um ex-presidente que tá preso lá do Brasil, né? E ainda assim tem uma grande influência do lado da direita ali. Enfim, ele tá decidindo o candidato e sei lá o quê. Mal comparando aqui, mas claro que ainda tem poder, ainda tem influência, né? Pois é, e assim, então, o que vai diminuir a influência dele, isso é um fato, isso é muito importante. Mas assim, primeira coisa é a expulsão de um cara da magnitude do Andrés, que é um cara muito importante na história do clube. Não é um cara qualquer. Tem outros ex-presidentes que, se tivessem sido expulsos, ia ser muito menor o impacto. O Gobi, por exemplo, né? Sim, é um cara que, sei lá, metade não ia ligar, ele tem muito mais voto contra. Então, essa é a primeira coisa importante, isso manda uma mensagem muito forte. Se um cara como ele caiu, muita gente pode cair. O que vai... Enfim, daqui a pouco a gente vai falar do nosso Duílio, que já assinou o BO aí embaixo, enfim. Já percebeu que ele não ia ficar também. Mas, outra coisa importante foi que os conselheiros mantiveram a votação aberta, o que foi muito importante. No dia da votação, o pessoal que estava cobrindo lá tinha conversado antes, durante a tarde, durante o dia, com conselheiros. E os conselheiros falaram para ele, olha, se a votação for fechada, provavelmente o André se safa. Eles falaram isso abertamente para quem estava cobrindo. Se a votação for aberta, ele cai. Então teve um esforço ali brutal de manter os votos em aberto, que eu acho importante. Outra coisa que chama atenção foi que é um quórum baixo de votação, né? 160 pessoas, né? Sendo que eram 300, né? Que podiam votar, né? Ou seja, é pouco mais da metade. Ou seja, muita gente se omitiu na definição da palavra. Teve uma omissão gigante, assim, que não quis se comprometer. Falou, caso ele fique, caso ele saia, eu não vou falar que eu fui contra ou a favor. É o famoso em cima do... Eu acho esses caras pior do que vocês que foram e votaram se abstiverem, enfim. Eu acho pior, por exemplo, eles foram lá.
né? Os outros falaram, não, eu nem vou porque eu não quero dar cara lá, não quero me queimar com ninguém, enfim. Né? O pessoal que fica em cima do muro. Mas pelo menos que esse pouco mais da metade que foi, fez o que precisava ser feito, enfim. E ainda bem que saiu o Andrés. E isso já vai começar a mexer as coisas lá dentro do clube, né? Não sei se o tanto que precisa, mas já começa a mexer. Já começa a dar uma mexida em tudo e teve essa história, né? O Duílio já sentiu o medo dele ali e falou, opa, daqui a pouco sobra pra mim. Melhor eu sair e fingir, né, Dudu? Fingir que tô saindo por cima. Deu um textinho lá nas redes sociais e tal, falou que fez isso, que fez aquilo, e falou, não, é melhor eu sair assim e buscar a minha justiça aqui, sei lá, quem quiser buscar, enfim. Mas mostrando que é bundão mesmo, né? Esperou tanto pra isso, então já fizesse isso há um tempo atrás, né? Acho que talvez tivesse um pouquinho mais de hombridade se ele tivesse feito isso um pouco atrás e não esperado a renúncia, a exclusão, desculpa, do Andrés. Mas acho que o que fica de positivo é isso que a gente já tinha falado semana passada, que o Gibson reforçou, né? O pessoal do conselho ter feito a pressão para ser voto aberto. O próximo vai ser o Augusto Melo, se é que ele não vai renunciar também, enfim, né? Pedir. Mas eu acho que o Clube Corinthians começa a ganhar, né? A tirar essas laranjas podres de dentro. E quem sabe a gente começa a ver luz no fim do túnel aí para que a gente possa seguir uma vida melhor aí, tanto financeiramente, quanto na parte do clube, quanto na parte da história do Corinthians. E Ana, você tá sabendo dessa história da votação do Augusto Melo na segunda-feira? Porque na saída o Pantaleão falou que não estava, enfim, não deu certeza, eu achei estranho. A Gaviões está convocando a torcida para ir no Parque São Jorge amanhã, na segunda-feira, dizendo que vão votar a saída do Augusto Melo também. Você tá sabendo de alguma coisa? Então, eu entendi que era amanhã, sim. Ouvi falando que era amanhã, mas não tenho certeza absoluta. Eu entendi que era amanhã, que era semana que quando terminou a do Andrés, falaram que semana que vem ia voltar do Augusto. Eu até imaginei, até me questionei, por que pularam né? Porque o certo seria Andrés, Duílio e depois Augusto, na minha cabeça, né? Mas pode ser que tivesse um processo mais avançado, né? Qualquer coisa assim. Mas eu acho que apesar de tudo que a gente falou até agora, a maior vitória do Corinthians essa semana é isso que nós estamos falando agora. Apesar dos pontos ter sido muito importante para se livrar do Z4, mas a maior vitória do Corinthians foi essa mudança. Essa mudança de que podemos sim ter uma administração um pouco mais honesta, um pouco mais no caminho certo, né? Porque o Andrés foi muito importante e se ele tivesse parado na primeira leva dele, eu acho que ele teria sido um dos maiores presidentes do Corinthians. Mas essa última versão dele o levou de um dos melhores presidentes para o Corinthians a um dos piores presidentes do Corinthians. É impressionante o que ele fez nessa última administração dele de ruim, de jogar dinheiro pela janela mesmo, com contratos absurdos, com contratações bizarras. Não, eu sei que só foi pego o cartão corporativo, que isso é a prova, mas a gente sabe quanto de contratações bizarras foram feitas na gestão do Andrés e do Duílio ali. Então, acho que é um passo muito importante que o Corinthians fez, e eu espero que seja assim o Augusto, que se não for amanhã, eu espero que seja amanhã, mas que seja já próximo, para o Corinthians começar um novo ciclo já. E a gente sabe, né, ficou sabendo que nessa semana a Safiel se reuniu lá com o pessoal do Core de novo, meio que na boca pequena ali e tal, para apresentar a nova versão do projeto, a Safiel 2.0 pro Core. Talvez esteja surgindo aí um movimento diferente, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu acho estranho que eu ainda vejo, o primeiro que falou isso foi o Rodrigo Capello lá no Estadão, né? E eu ainda vejo muita gente repetir essa história de que a Safiel não daria certo porque vem de fora para dentro e o movimento só dá certo de dentro para fora. Eu vejo ainda algumas pessoas repetindo isso sem entender que a proposta da Safiel inclui também. Eles sabem desde o início que a proposta deles não é dar um golpe, não é invadir lá o clube e tomar tudo e acabar com... Justamente o associativo ser convencido de que é possível trazer uma SAF que seja essa Safiel, porque
O que estava se surgindo no horizonte era que um momento o Corinthians ia falar, agora a hora é da SAF, vamos atrás de um milionário aí para comprar o Corinthians, como tem acontecido com os outros clubes, né? É isso que a gente está vendo, os clubes estão virando SAF. O Fortaleza foi uma exceção que ele virou antes até de ter investidor, enfim. Mas os clubes têm virado SAF com um investidor mágico, né? Mas a gente sabe que não existe mágica, né? Mas eu acho que é isso que o associativo quer. O associativo quer ser o salvador da pátria que trouxe esse mágico para pagar as dívidas. Então, e aí eu acho ótimo que tenha aparecido uma proposta diferente, que agora qualquer mágico que aparecer, a gente vai poder comparar esse mágico com a Safiel. E aí o torcedor vai dar a sua voz. E aí o associativo aparentemente está escutando, né? Nos últimos tempos a gente tem conseguido a coisa do voto fiel ao torcedor, que ainda não se sabe exatamente como é que vai se proceder, mas enfim, já está aprovado. E agora essa expulsão. Então, eu acho que aos poucos as coisas estão sendo mudadas por pressão externa, né? Então, e é importante, e por isso que eu falo que eu não entendo essas pessoas que aparentemente não conhecem o Corinthians, não sabem, falar que tem que ser desse jeito, porque foi assim nos outros clubes. A gente é diferente, né? A gente faz as coisas diferentes. E tem um projeto que é diferente de todos os projetos de SAF que aconteceram no Brasil. Não sei se é a solução ideal, enfim, mas é um projeto que é completamente diferente. E que tinha que aparecer de fora para dentro, né? Porque de dentro para fora só tem ratazana lá dentro. E ainda tem muita lá para sair. Enfim, os jogadores vão se estão de férias agora, né? 25 dias de férias, se representam no dia 25 de junho. O Corinthians tem um amistoso marcado contra o Cascavel no Paraná, o Cascavel do Paraná, no dia 12 de julho. O primeiro jogo oficial é contra o Remo, na Neoquímica Arena, né? A data base é o dia 22 de julho, ainda está para ser definido se vai ser, que dia que vai ser e tal. Mais próximo da data eles vão definir isso. Bastante tempo para treinar, Gibson, que o Diniz vai ter aí. 25 de julho, os caras se representam, 25 de julho, aí quase um mês de treino pro Diniz dar jeito nesse time. Será que vai dar jeito ou vai piorar de vez? Olha, essas pausas geralmente costumam ser encrenca pra gente. É muito tempo parado no meio do ano, eu acho, cara. Muito tempo parado, né? Sei lá. Eu acho esquisito, cara. Pra mim, 2 semaninhas no máximo aí tava bom, bicho. Descansa 2 semaninhas e bora trabalhar, né? Sei que todo mundo quer ver a Copa, todo mundo quer fazer churrasco, mas tem muito campeonato pela frente, muito jogo importante logo que passar a Copa, né? Passando a Copa já tem muita encrenca pra resolver, então eu aproveitaria, enfim. Mas mesmo assim, Ana, enfim, eu acho que faz muito tempo que o Corinthians não tem 30 dias de treino, né? Esses 30 dias tinham que ser no início da temporada e estão sendo agora, Ana. Eu acho que é bastante tempo e dá pro Diniz aproveitar. Quando a gente fala que essa pausa nunca ajudou, é muito do histórico daquela pausa da data FIFA ali, enfim. Esse tempo inteiro de descanso e treino, nossa, quanto tempo isso não acontece? Não, eu concordo com você. Faz muito tempo que isso não acontece e isso supostamente deveria ser benéfico, né? Você tem um descanso, a gente fala muitas vezes que o calendário é ruim, que o time não tem tempo para treinar. Eu vejo não só o Diniz, ele disse isso várias vezes, mas outros treinadores falam que eu não tô tendo tempo para treinar. O próprio treinador do Grêmio disse no sábado que ele não estava tendo tempo para treinar, que ele estava treinando só com vídeos, né? Então, acho que pode ser uma boa. O problema é a indefinição. Se a janela abre depois, né, você vai treinar com uns e vai jogar com outros. E isso eu acho que é muito complicado na minha cabeça. Para mim tinha que ser uma definição, já tentar acertar e já vir para os treinamentos com o time que vai seguir até o final do ano. A Copa do Mundo atrapalha aí nesse sentido, né? Porque também ter a janela aberta durante a Copa do Mundo, os caras jogando lá e definindo a sua ida para times durante a Copa do Mundo também é ruim, né? E eu acho que o Diniz vai conseguir tirar um pouco mais desses jogadores depois que voltou. Acho que em pouco tempo aqui, com pouco treino, esse time já melhorou e eu tô um pouco otimista com essa volta aí. E você, Dudu, tá no clima de Copa do Mundo? Tá sentindo o clima de Copa aí? A sua rua tá pintada de verde e amarelo? Como é que tá aí esse clima? Às vezes a gente anda na rua, aqui no meu bairro, por exemplo, não tá muito clima, não. Não, onde eu trabalho, o pessoal começou a colocar já umas bandeirinhas na sexta-feira, na rua, essas coisas, mas aqui não. Hoje no prédio que a galera tava gritando aí por causa da seleção, mas também Panamá, né? Mas acho que o pessoal vai se dar conta agora que acabou o futebol, né? Os times
né? Acabou no sentido do campeonato, os times param. Acho que todo mundo preferiu ontem ver o jogo da Champions ou o jogo do Corinthians do que o jogo de hoje da seleção. Então, ainda não tô verde e amarelo não com a seleção, Gui. E você, Gibson, tá animado para essa Copa do Mundo? Já tá preparando a vuvuzela aí para encher o saco dos vizinhos? Eu sempre gosto de Copa do Mundo, independente da seleção brasileira. Eu gosto de ver assistir todos os jogos. Se deixar, eu tiro férias para assistir Copa do Mundo, né? Dito isso, né? Essa Copa vai ser foda, que é muito jogo, né, bicho? Jogo pra cacete, tá louco? E vamos fazer... Quase uma Copa São Paulo na primeira fase, né? Pois é, então vamos fazer o mais bizarro é que vamos fazer 36 partidas, né? Pra mandar o quê? 12 times embora? É um negócio meio esquisito, né? Enfim, mas tudo bem. Bora lá, vamos ver a Copa, né? Eu vou contar o mico outro dia. Quer dizer, não chegou a ser o mico. Eu tava aqui em casa, eu durmo tarde sempre, né? Aí era tipo 1h30 da manhã, eu comecei a ouvir um barulho de gente falando na rua, eu olhei na sacada aqui do apartamento e eu vi uma galera marcando assim, tipo, desenhando no chão da rua, né? Assim, eu falei, porra, mano, acho que vão enfeitar a rua, né? Legal. Já pensei comigo, pô, vou descer pra ajudar. Era 1h30 da manhã, eu vou descer pra ajudar, né? Aí eu voltei, daqui a pouco demorou de novo, assim, 2 minutos depois, aí eu vi que eram os caras, tipo, sei lá, acho que era com gás, sei lá, marcando umas coisas na rua. Eu falei, caralho, se fuder. Eu já ia descer pra ajudar, porra. Né? Ué, vou ajudar o pessoal da Congás lá, Gibson. Isso, eu não sei onde fica o duto. Tô ferrado. Né? Fazer desenho qualquer idiota faz. A Ana tá com uma cara de tá animada. Ela tá empolgada com o italiano e já tá pronta pra soltar fogos aí na estreia do Brasil. Eu gosto de Copa do Mundo, assim como o Gibson, gosto de assistir os jogos. Mas assim, tá meio difícil de acompanhar. Hoje, por exemplo, eu nem sabia que o Panamá tava na Copa. Que eu não tenho ovo, então eu falei, nossa, o Panamá tá na Copa? Tipo... Curaçao tá na Copa. Curaçao. O Curaçao eu Haiti sei. tá na Copa. O Curaçao eu sei porque a camisa é bonita, tava. O Panamá nem vi a camiseta. Tá. Mas acho que é muito jogo mesmo, acho que tem muita seleção nada a ver, desculpe aí os países, mas acho que tem muita seleção nada a ver. Mas eu gosto de Copa do Mundo, eu gosto de ver, mas empolgada com a seleção já para mim já é diferente. Eu vou ver os jogos e tal, mas empolgada com a seleção, não. É isso, meus amigos. Tá todo mundo assim. Eu acho que essa coisa das redes, cada um nas suas bolhas e tal, tá tudo muito separado, né? Naquele tempo que a gente só tinha notícia da TV, a gente se empolgava mais, tava todo mundo mais focado, assim, de ver a seleção e tal. Essa coisa das redes, tá todo mundo. Quando começar mesmo que a gente vai entender. Porque aí o pessoal vai querer a folga, vai querer. Enfim, se os jogos vão ser à noite, né? Também nem isso nessa Copa, nem a folga vai ter direito pro brasileiro aproveitar. Mas acho que quando começar. O negócio vai pegar mais, até porque nas primeira fase, tirando o primeiro jogo contra o Marrocos, os outros 2 jogos bem suaves e tal. Então, espero resultados elásticos aí da seleção. E, enfim, aí eu acho que a Copa vai pegar. E durante a Copa, como a gente estava falando da Irmandade, né, a gente vai continuar fazendo as nossas lives aqui, o nosso podcast semanalmente. Então, todo domingo, 7 da noite. Claro, se tiver jogo do Brasil nesse horário, a gente vai mudar, enfim. Mas a princípio não tem nessa primeira fase nenhum jogo domingo 7 da noite, então nosso podcast continua. Se tiver um jogo rolando, infelizmente a gente não vai estar vendo o jogo, mas vai estar fazendo a live aqui para vocês, comentando a Copa do Mundo e claro, as novidades que tiverem do Corinthians aí, de repente o Memphis renova, de repente já sai alguém aí falando que tá saindo fora, mesmo porque geralmente nunca falta novidade no Corinthians, né? De repente a gente consegue mandar embora mais gente lá do associativo, enfim. Eu tô sendo otimista demais, né? Mas vamos comentar aí o Corinthians nesse período e, claro, também a Copa do Mundo, enfim, as novidades, os destaques, quem a gente acha que vai ganhar, curiosidades quem não acha que da vai ganhar. Copa, né? E a Holanda. Exatamente. Né? E a Holanda também, tem que ficar de olho aí na Holanda, no Memphis Depay. Tem muito astrólogo, esses futurólogos aí, que tá botando a Holanda na final da Copa do Mundo. Eu já tô achando esses caras tudo maluco, mas enfim, estão colocando aí a Holanda na final da Copa do Mundo. Mas é isso então, vamos continuar. Semana que vem estaremos aqui às 7 da noite e depois durante a Copa do Mundo também, sempre às 7 da noite para acompanhar essa Copa do Mundo aí. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando essa live, encerrando esse podcast 491. Mas não sei antes o Gibson lembrar nossas redes, certo, meu camarada? Bora, vamos lá. Estamos aqui somente no YouTube, temos também o Instagram, o Facebook, Twitter, X ou S, como você preferir, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok
e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Blue Sky, no Twitter /x/x, que é Irmandade Timão. Semana que vem estaremos de volta, Dudu. Isso. 7 horas da noite, horário tradicional. Nós vamos trazer as novidades aí da Copa do Mundo, do Corinthians. Que acho que o único dia que não tem novidade do Corinthians é na final da Copa do Mundo, e olhe lá. E vai ter o jogo do Brasil e Egito, né? No sábado. A gente vai fazer nosso podcast no domingo. Vamos comentar isso aí também. E Ana, eu não posso falar que se vai ter gol do Memphis, que vai ter, enfim. O que você espera desse jogo contra o Egito aí? Vai ser bom? Vai ser ruim? Vai dar ruim? Olha, eu espero que tenha mudança na seleção, porque o segundo tempo parece que foi muito melhor que o primeiro, quando ele mudou ali os atacantes. Então eu espero que, quando entrou o Danilo do Botafogo, então eu espero que ele mude ali, o meio de campo pra gente ter mais dinâmica e talvez um melhor aproveitamento contra o Egito, que deve ser mais difícil que o Panamá. Ô Gui, e talvez tenha gol do Memphis, tá? Porque a Holanda joga com a Argélia, um amistoso dia 3 de junho, e com o Uzbequistão, dia 8 de junho. É isso aí, então vamos ficar de olho na Holanda também. Valeu, Dudu. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians!